Vou estar falando do sofrimento psicológico. E pode acreditar você de que o sofrimento psicológico é muito mais causador da dor do que essas outras causas, como traumatismos, acidentes, doenças, coisa e tal. Basicamente, você sabe quem que foi a primeira pessoa que questionou por que existia sofrimento? Eu vou te contar uma historinha para você saber. Existia um indivíduo na Índia, há aproximadamente 4 a 5 mil anos atrás, chamado Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama era um príncipe que vivia total e completamente encastelado. O seu pai, o rei daquela região da Índia, não queria que ele sofresse de forma alguma. Um dia, ao sair por uma passeata, você sabe que na Índia o pessoal usava como principal meio de transporte os elefantes, não é? Então, ao sair numa passeata de elefantes, ele se desviou da turma que estava fazendo a passeata e entrou no meio do vilarejo, fora dos domínios do principado, fora dos domínios do castelo. E a primeira coisa que ele viu foi uma pessoa passando fome. A segunda coisa que ele viu foi uma pessoa doente morrendo. E Siddhartha não entendeu isso daí. Falou assim, puxa vida, o que é isso? Perguntou ele para o seu acompanhante. E o acompanhante falou, olha, isso é o sofrimento humano. E Siddhartha não conseguia se conformar. Poxa vida, eu sempre vivi uma vida tão plena, tão repleta. O que é isso, sofrimento? Por que o ser humano tem que sofrer? E aí ele largou tudo, ele saiu do seu principado, ele abandonou mulher, abandonou filha e saiu para estar descobrindo os mistérios do sofrimento. E Siddhartha Gautama descobriu que existem 2 causas fundamentais para o sofrimento humano. A primeira delas era a ignorância. A ignorância a qual Siddhartha se refere não é a ignorância de falta de cultura, de falta de leitura. A ignorância a qual Siddhartha se refere é a falta de capacidade que o indivíduo tem de prestar atenção e entender os fenômenos os quais acontecem à sua volta. O que eu vivo sempre pregando aqui no nosso programa é de que prestar atenção é preciso, é necessário. Quando você presta atenção, você sabe o que está acontecendo. Quando você não presta atenção, a tua atitude é equivocada e traz muito sofrimento. A segunda questão que Siddhartha descobriu que causava o sofrimento psicológico foi o apego. O ser humano é muito apegado. O ser humano é apegado a coisas materiais, a coisas espirituais, a coisas afetivas e a imagens que ele tem de si mesmo e de situações que ele quer que aconteça na vida dele. Por que a gente se apega? O apego é uma inerência humana? Olha, eu diria que existe uma forte tendência de ser. O que acontece é o seguinte, nós vivemos numa sociedade ocidental profundamente consumista, onde ter é poder, ter é visto como uma forma de poder. Eu explico melhor. Você está cansado de saber, se você olha para a tua vizinha e está vendo de que ela tem mais posses do que você imediatamente imagina de que o fato de ela ter mais posses faz com que ela seja mais poderosa do que você. E não é só no sentido material, não. O apego religioso, o apego espiritual também. Você agrega a posse ao teu eu. Você começa a considerar a posse como parte integrante do teu eu. Por exemplo, o seu emprego. Você está cansado de usar o pronome possessivo quando você se refere ao seu emprego, ao seu chefe, aos seus filhos. Você fala assim, o meu trabalho, o meu marido. E você incorpora eles como fossem parte do seu eu. Você considera eles como se fossem um prolongamento e uma continuação do seu eu. Por quê? Porque dessa maneira você se sente mais poderoso. Você parte daquele princípio de que quanto mais você tem, menos você precisa fazer.
As pessoas poderosas, verdadeiramente ricas e poderosas, elas inclusive agem dessa maneira. Elas subestimam os outros, elas desprezam porque acham que o outro deve reverência. Por exemplo, eu tenho apego à vaidade. Eu sou uma pessoa bastante, infelizmente, bastante vaidosa. Então eu imagino que quando as pessoas me reconhecem do trabalho à televisão, eu não preciso fazer nada. Elas apenas precisam ficar me reverenciando. Engano meu. A vida não dá essa possibilidade. A vida não dá possibilidade de acúmulo. E quando acontece o sofrimento? Quando eu fico temeroso, quando eu vivo a perspectiva e a possibilidade de perder. Perder o meu marido, perder o meu emprego, perder os meus filhos, perder o meu dinheiro, porque aí eu não vou mais vivenciar como se fosse uma coisa separada de mim. Eu vou ter o medo e o sofrimento como se eu fosse perder meu braço. Se as pessoas não me tratarem do jeito que eu acho que eu sou merecedor, eu vou estar tendo uma grande perda. E com essa perda, eu vou estar perdendo um pedaço do meu eu. E depois de muito pesquisar, de muito tentar compreender melhor a vida, Siddhartha Gautama chegou à conclusão de como a gente cessa com o sofrimento. A gente cessa com o sofrimento à medida que a gente tem a atitude de desapego. Presta bem atenção. O desapego não é você não se dar o direito de ter. Quer dizer, não vou me apegar a nada. Não, isso não é desapego. Desapego é o ato de você possuir a coisa, de você ter ela, e no momento em que a vida oferece uma circunstância tal, você ter a capacidade de abrir mão, de soltar. Presta atenção aqui na minha mão. A atitude do desapego é a atitude da tua mão estar prensada e de você soltar, de você aceitar perder. As pessoas que aceitam a perda do trabalho, do afeto do marido, da esposa, dos filhos, essas pessoas sofrem menos. Elas compreendem que cada entidade é uma entidade individualizada e que as relações são impermanentes. Olha, tirando o motorista, na vida, tudo é passageiro. Se você aprender o apego, porque tem que aprender, faz parte, é inerente à natureza humana, mas, em contrapartida, aprender... Só tem uma historinha, vou contar rapidinho. Você sabe como lá na Índia eles caçam os macaquinhos? É o seguinte, eles fazem uma cumbuca e o espaço para botar a mão e enchem de arroz dentro da cumbuca, não é? Aí o espaço para poder botar a mão dentro da cumbuca é com a mão espalmada. Aí o macaquinho vai lá, enfia a mão na cumbuca, enche a mão de arroz e o que acontece? Ele não consegue tirar a mão porque está apegada ao arroz. E como o macaquinho não tem a capacidade do desapego, aparece o caçador e captura o macaquinho. Se você não quer ser um macaquinho da vida, se você quer ser uma pessoa que realmente aprenda a sofrer menos, aprenda a arte de soltar, aprenda a arte de perder.